Olá, galera. Eu sou Augusto, trabalho aqui na Nelway, sou Tech Lead do time de Machine Learning Platform e hoje vim falar para vocês sobre como é a nossa plataforma, o que é Machine Learning Operations, o que o nosso time faz. Então, a ideia da nosso vídeo de hoje, a apresentação de hoje, é ensinar um pouco para vocês o que a gente faz aqui. A ideia disso. Eu não estou sozinho, estou aqui com o Lerax, o Manuel, vai aqui E aí, ajudar pessoal? bastante. Lerax está aqui há quanto tempo, Lerax? Cara, eu já tô na Neo já tem mais tempo, eu tenho agora em abril vai faço 5 anos, né? Eu nem entrei como Machine Learning Engineer, a gente nem tinha esse papel quando eu entrei na época, tipo, quando eu entrei em 2018 eu entrei como especialista em processamento de linguagem natural, eu entrei como cientista de dados, e aí na Neo aconteceu muitas coisas, né, que a gente vai até contar aqui durante essa talk, algumas mudanças, né, que existe uma dualidade muito forte entre esse papel que a gente vai estar comentando hoje sobre o papel do Machine Learning Engineer, né, nessa área de MLOps, e o cientista de dados, que é um papel um pouco mais conhecido. Beleza. Vamos lá para a apresentação, então. A gente vai começar a apresentação falando quem somos, né, apresentando melhor o time. Depois a gente vai falar o que é MLOps, né, o que é o conceito de MLOps, qual a ideia por trás disso. Depois a gente vai falar qual o papel de um Machine Learning Engineer, tá? Porque aqui na Nelway nós trabalhamos com o Machine Learning Engineer. Quarto ponto, a gente vai falar sobre a importância de MLOps para a Nelway, né? Então, por que a Nelway precisa de MLOps, por que isso é tão importante para ela. E, por fim, a gente vai dar alguns exemplos, mas são alguns exemplos só, não é tudo que a gente tem, alguns exemplos de soluções que a gente implementou para a Nelway, né? Coisas que a gente fez aqui que foram bem importantes e impactantes para os cientistas de dados. Então, vamos lá. O nosso time, ele é composto por mim, que sou Tech Lead. Eu estou aqui na Nelway tem 6 meses e virei Tech Lead agora no início do ano, tá? Esse time que é muito bom, tecnicamente. O Lerax, se quiser falar um pouco mais aí, Lerax, Machine Learning Engineer. Eu trabalho com Machine Learning Engineer aqui desde a fundação da plataforma, né? A gente fundou essa plataforma de Machine Learning Engineer como um time competente para se responsabilizar por essa área na empresa em 2020, né? Ali mais ou menos realmente no início da pandemia que a gente estava tendo uma mudança estrutural grande na empresa e a gente percebeu que existe um espaço grande de evolução de infraestrutura e plataforma nessa área de Machine Learning, né? Então, eu estou desde a fundação ali, o Frata também é um outro machine learning engineer que está bem ali próximo do início, né? O Monkey, comentando um pouco o Monkey, ele entrou no passado, ele era cientista de dados, então ele sofreu uma progressão de carreira parecida com a minha, né? E o Roger, ele é o cara mais antigo da Nelway, assim, ele tem uns 10 anos de Nelway. O Roger é um cara muito experiente, assim, um cara muito querido pela gente, e ele sabe muita coisa. Ele iniciou a carreira dele como BDA, depois foi Data Engineer, então ele passou por vários papéis, assim, né? É um cara muito bom, assim, né? Cara que entende muito de cloud, né? Demais, demais. Então, e vamos lá, o que é MLOps? Explica um pouquinho aí o que é MLOps, Lerax. O MLOps, assim, a gente define como Machine Learning Operations, seria a área de operações de Machine Learning. O pessoal faz um paralelo com DevOps, que é aquela área de desenvolvimento mais que é focada nas operações, a parte do deployment. E aí, eventualmente, esse papel não existia, né? Inicialmente, o pessoal, às vezes, o cientista de dados, ele ficava encarregado tanto de desenvolver aquele modelo de ciência de dados ali, de fim a fim, e fazer o deployment. Só que quando perceberam que quando ia para a produção e era em larga escala, com milhões e bilhões de registros, você ia perceber que, na verdade, nem sempre o cientista de dados, que tinha um background diferente, às vezes matemático, às vezes economista, ele tinha esse background de engenharia de software forte. Então, começou a se criar uma área mais especializada daquele que seria um engenheiro que cuidaria de toda a parte que conectaria com o cloud, com a parte de monitoramento de serviço, com deployment, né? E aí criou uma intersecção, né? Ficou uma Sim. intersecção entre um cara que tem conhecimento de machine learning, ele sabe realmente como é que funciona a parte de treinamento e desenvolvimento de um modelo. Aí ele tem um conhecimento que vem do cara de DevOps, que ele tem muito conhecimento de cloud, a parte de automatização de serviços, né? Parte de, às vezes, até de infraestrutura como código, Terraform, Ansible. E o cara do Data Engineer, que é o cara que cuida realmente dos dados na larga escala, vai colocar num sistema heterogêneo de dados, no Data Lake, num banco de dados, às vezes relacional ou não. Então, todos esses conhecimentos, o MLOps é o cara que conecta as coisas, né? É o cara que faz uma plataforma fluir de machine learning. E não só isso, como também o pessoal pensa, mas por que precisa de MLOps? Por que não é só o DevOps?
É porque quando a gente fala sobre sistemas de machine learning, eles são muito diferentes dos sistemas clássicos que a gente faz e deploy, né, de web, sistema de API, esse tipo de coisa. É muito diferente quando a gente fala sobre um sistema de machine learning. Por quê? Porque a gente considera principalmente que esses sistemas eles têm os dados ali por trás. Então, quando você tem o dado, que o comportamento desse sistema ele muda de acordo com os dados, você muda todo um ecossistema que precisa ser criado para essa ferramenta funcionar muito bem. Então, por isso que é a necessidade do Machine Learning Operations, porque é um ecossistema novo, diferente do DevOps, que é um sistema mais clássico, digamos assim. Óbvio que tem todos os desafios por trás do DevOps, mas o MLOps tem conceitos novos que são específicos de Machine Learning. Sim, com certeza. E aí, vamos lá. Qual é o papel de um Machine Learning Engineer? Porque a gente falou de MLOps. E, como é que MLOps difere de Machine Learning Engineer? E o que é o Machine Learning Engineer? Explica pra gente aí. Essa é uma grande questão, porque assim, inclusive quando eu entrei na ANEL, eu entrei como cientista de dados. E aí você, uma cientista de dados, você às vezes se enxerga como aquele cara que é o único da jogada que vai mexer com machine learning. Tem às vezes essa percepção equivocada. E não enxerga que, na verdade, o ciclo de vida de um modelo de ciência de dados ou um modelo de machine learning, ele é muito mais amplo. E aí é o que eu tinha comentado anteriormente. O cientista de dados, ele deveria, né, ficar numa camada muito de concepção do modelo, né? Vou fazer treinamento do modelo, pego os dados, mas e o resto das coisas, né? De onde o dado vem, para onde o dado vai, para onde vai ser indexado na plataforma. Tem monitoramento desses modelos e vai acontecer em relação do tempo se esse modelo sofrer alguma defasagem. E aí entra o papel do Machine Learning Engineer de conectar essas coisas numa infraestrutura que é escalável, né? Que é um modelo que vai performar rápido e bem ali. Ou seja, você está preocupado no papel de Machine Learning Engineer muito mais em dar toda aquela plataforma de ferramentas e infraestrutura para o cientista de dados trabalhar, do que necessariamente o machine learning engineer vai estar trabalhando, desenvolvendo modelos estatísticos, né? Então, ele trabalha muito em conjunto com o cientista de dados, né? Muitas vezes a gente trabalha com machine learning engineer e o nosso cliente, na verdade, é o cientista de dados. A gente está falando com ele assim, o que você está precisando, né? Você precisa disso aqui, desses dados curados, você precisa de monitoramento dos modelos, como é que a gente vai fazer juntos, né, a detecção de que a gente chama de conceito de model drift, né, data drift. O modelo está defasando com o tempo, como é que a gente monitora que está mudando a distribuição dos dados. E se você coloca essa responsabilidade do cientista de dados, é muita coisa para ele cuidar. Muita informação. Né? É muita informação, não é nem eficiente você pensar nisso, porque o cientista de dados já tem um conjunto de habilidades muito grande para se responsabilizar na concepção de modelo. E aí você pega toda essa stack de DevOps, né, de Data Engineer, cuidado de Data Lake, monitoramento, é muita coisa para se responsabilizar, não é eficiente. Né? Então o mercado percebeu isso naturalmente e separou esses caras, separou o Machine Learning Engineer com essas responsabilidades de infraestrutura e de plataforma para os modelos, e o cientista de dados ele ficou focado no que ele é especialista, que é desenvolver modelos estatísticos, né, que melhor se adequam ao cliente, que tenha melhor métricas de assertividade e acurácia possível. Né? Então ele se separou quando aconteceu esse papel aí no mercado. Vamos lá. E qual é o papel de um Machine Learning Engineer aqui na Neoe, né? Porque a gente falou, é MLOps, mas a gente não é engenheiro de MLOps, a gente é engenheiro de Machine Learning Engineer. Né? A gente é Machine Learning Engineer. Então, qual é a diferença, assim? O que é o Machine Learning Engineer? Qual é o papel dele? Explica pra gente aí. Beleza, Augusto. Olha, esse é um conceito que às vezes não é tão claro, principalmente para uma pessoa que está chegando nessa área de machine learning, né? Eu, como comentei, eu entrei aqui na Nel como cientista de dados. Quando eu entrei em cientista de dados, já existia machine learning engineers dentro da empresa e às vezes não era tão claro para mim o que era a responsabilidade dessa pessoa, né? Então, ao longo da progressão de carreira que eu tive aqui dentro e dentro em linhas gerais, né, a gente foi ficando mais claro para mim, né, e o mercado também foi esclarecendo que é o seguinte, o cientista de dados, o que mais se conhece que ele vai fazer é modelo estatístico, né? Ele vai fazer um modelo de aprendizagem de máquina, ele tem ali uma população alvo que ele está trabalhando, tem os dados anotados, é um trabalho de, sei lá, classificação, regressão, e ele quer tirar o melhor possível daquelas predições para satisfazer o cliente dele. Só que o trabalho do cientista de dados, às vezes, não acaba só naquilo, né? Ou pelo menos
deveria acabar só em conceptualizar esse modelo de ciência de dados. Só que na prática, quando a gente está falando de produção, ele tem que pegar esse modelo de estatística e trazer para um ambiente de produção de dados, às vezes de larga escala, que vai, sei lá, lidar com milhões de pessoas ou milhões de empresas. E não é um trabalho tão fácil como o pessoal às vezes acha. Ah, mas é só fazer deploy. A gente tem muito, às vezes, um pensamento de engenharia de software clássico. Ah, vou fazer deploy é um negócio simples. Aí você faz deploy de uma imagem Docker, de um serviço HTTP. E em ciência de dados não é bem assim. Tem vários desafios em relacionado a um fluxo de um modelo de ciência de dados em produção que não é tão trivial. E às vezes você colocar todo esse papel no cientista de dados não é eficiente. Então a gente começou a perceber com o tempo que existe um papel de uma pessoa específica que cuidaria disso, que teria muito mais, vamos dizer assim, talvez expertise mesmo para cuidar, que seria o papel justamente do Machine Learning Engineer. O Machine Learning Engineer, em vez de cuidar de toda, como o cientista de dados que cuida da conceptualização do modelo, o Machine Learning Engineer, na verdade, vai cuidar de todo o restante, né? De fazer o deployment do modelo, de como os dados chegam para o cientista de dados, e como ele vai monitorar aquele modelo ao longo do tempo, que tipo de métrica, se aquele modelo está defasando, por exemplo, o modelo de faturamento estimado, por exemplo, que é um modelo que a gente tem dentro da Nelway, ele, no momento que aconteceu a pandemia, aquilo ali mudou tudo, né? A distribuição dos dados de entrada que aconteceu na pandemia ali mudou. Se a gente não tivesse um sistema que fizesse o monitoramento das features, né, que seria as entradas do modelo, a gente não perceberia que as coisas estariam tão criticamente estranhas, né? E aí você faz o quê nesse caso? Existe um papel do Machine Learning Engineer que ele vai lá, não, vou ter uma plataforma que faz o monitoramento das entradas dos modelos. Ou seja, um Machine Learning Engineer ele cuida de uma plataforma de vários modelos, diferente de um cientista de dados que às vezes vai cuidar apenas de um modelo. Então, eles são complementares. O Machine Learning Engineer, muitas vezes, o cliente dele, das ferramentas que ele desenvolve, é o cientista de dados, né? Então, existe essa dualidade, né? Entre o cientista de dados e o Machine Learning Engineer, eles trabalham em conjunto, só que o Machine Learning Engineer, ele cuida de outras partes, né? Outras partes do ciclo de dados de ciência de dados. Sim, sim. Ele acaba criando abstrações, né? Ele é o cara que cria abstração para o cientista de dados não precisar se preocupar tanto. Ah, como é que eu faço o deploy? Ah, como é que eu faço o monitoramento? Como é que eu faço as diversas... Como é que eu extraio o dado? O Machine Learning Engineer, ele cria abstrações, seja de um modelo específico, seja criando uma plataforma, né, para poder que isso seja acessível para vários cientistas de dados de uma vez só. Então, Exatamente. essa a ideia. Vamos passar agora para a próxima pergunta, que é quais são as skills necessárias para ser um Machine Learning Engineer? Então, se eu quero ser um Machine Learning Engineer, o que eu preciso aperfeiçoar, ter de skill, estudar, o que eu preciso entender ali para virar um Machine Learning Engineer? O que você acha que é o importante? Olha, na minha visão, assim, eu posso falar, claro, do mercado, mas também de como foi para mim essa experiência de migrar do papel de cientista de dados para o Machine Learning Engineer. A diferença de um papel para o outro, quando eu migrei, foi assim, o cientista de dados estava muito focado no desenvolvimento de modelos, então a gente tinha que conhecer muito bem estatística, né, conhecimento de matemática ali, de ferramentas de machine learning, né, seja eventualmente uma linguagem de programação, seja aqui a gente usa bastante Python, aí poderia usar, sei lá, redes neurais ou CatBoost, que é um modelo de boost, ali, gradiente boost de árvore de decisão. Mas aí quando você muda para o papel de Machine Learning Engineer, o problema muda junto, né? Então, como eu não ia estar cuidando mais do desenvolvimento de modelos, mas sim cuidando dos modelos em si que vão rodar na plataforma, aí eu tinha que alargar muito minhas habilidades na verdade, de infraestrutura, né? Aí o que eu falo de infraestrutura, a gente às vezes tem que cuidar de sistemas de storage heterogêneos, por exemplo, a gente tem um Kafka interno que a gente trabalha com dados em streaming, né? Tem os dados em streaming que estão trabalhando, por exemplo, a gente trabalha muito com o conceito de data lake, que é onde ficam os dados ali, por exemplo, no caso do GCP, que a gente utiliza o Google Cloud Storage, a gente tem, ou seja, conhecimento de cloud é um conhecimento necessário, muitas vezes a gente tem que ter conhecimento de infraestrutura, e aí, de repente, a gente vai ter também, assim, ter conhecimento, obviamente, um vasto conhecimento de programação, que a gente desenvolve, às vezes, sistemas críticos, né? Um exemplo de conceito que a gente, às vezes, desenvolve é um fluxo de pipeline de dados, né? Que vai tanto receber os dados de algum lugar, né? De um fluxo de produção de dados da empresa, e vai ali fazer um processo de curadoria daqueles dados, né? De tratamento, de criação de features, né? Que a gente coordena, e execução dos modelos, isso tudo num ambiente escalável,
rodando no Kubernetes, no Spark, são tecnologias de larga escala, são habilidades que são necessárias, né? Então, o skill set de um cientista de dados é diferente de um machine learning engineer, né? Então, você vai ter habilidades que são de engenharia de software, às vezes vai ter algumas habilidades que tem sim de DevOps, que você vai trabalhar na parte de automação, a parte de Kubernetes, e eventualmente chega essa parte do engenheiro de dados, do Data Engineer, que a gente vai trabalhar muitas vezes com os dados em larga escala, trabalhando na camada de Data Lake, que são bilhões de dados, né? Ou às vezes até assim chegando de terabytes para cima de registros que a gente tem que coordenar. E com isso tudo você vai formando o papel tanto do Machine Learning quanto as skills que eles têm necessidade, né? Pelo menos assim, essa foi a percepção que foi evoluindo meio que gradualmente, assim. Eu sempre tive muito background de engenharia de software pela minha formação, que eu sou engenheiro da computação. Eu não tenho formação no caso que eu tinha comentado, de matemática e estatística, então eu tinha muita experiência com desenvolvimento de software, mas aí eu fui criando cada vez mais competências nessas áreas porque foi sendo necessário, né? Você vê que é uma necessidade quando você trabalha e tem que manter toda essa infraestrutura dentro dos teus colegas de trabalho que trabalham como cientista de dados. E não só isso, Lerax. Pensando aqui, eu gostei muito do que você trouxe de pontos de hard skill, mas pensando também em soft skill, a gente tem que pensar que o Machine Learning Engineer, ele tem que pensar sempre o que o cientista de dados quer. Então, ele tem que sempre estar ouvindo o cientista de dados, entendendo suas demandas, atendendo seus suportes. Então, ele é uma pessoa que está ali trabalhando pelo cientista de dados, né? Para ajudar o trabalho dele, para facilitar o trabalho dele. Então, é bem importante ter essa soft skill de você entender que o cientista de dados está ali como o seu cliente principal, que o seu trabalho é ajudar esse cliente, o seu trabalho é facilitar o trabalho dele. É Então, está com algum verdade, eu acho. problema, alguma dificuldade, é justamente isso, é justamente a gente saber ajudar bastante essa pessoa, né? Sim, com certeza. Eu acho que nesse caso aí, assim, eu acho que soft skill dos tipos de colaborativos, né, que eu acho que a gente está conversando muito nesse ponto, né, eu acho que eles são necessários em vários papéis, né, em engenharia de software e toda essa parte de tecnologia. Só que o de machine learning engineer tem um detalhe que eu acho que às vezes escapa um pouco do comum, é que a gente é um time que focado em plataforma que presta serviço para dentro da empresa, né? Então, tipo assim, o nosso cliente está convivendo com a gente. Ele não é um cara alheio que a gente está fornecendo algo uma tecnologia, um serviço que a gente está vendendo, né? Necessariamente, a gente está trabalhando com a gente. Então, eu acho que você tem que ter um pensamento muito colaborativo e pensamento, sim, também até de empatia, porque, assim, como eu falei, eu trabalhei como cientista de dados, então eu vim com Machine Learning Engineer já com várias dores de coisas que eu estava insatisfeito, trabalhando como cientista de dados que eu sentia falta. Então, você tem esse tipo de empatia, de enxergar que, pô, aquele cara ali tá tendo que fazer o modelo, ele vai passar dificuldade de fazer deploy se tiver que fazer desse jeito, né? Então, aí você já se coloca no lugar do cara e tenta trabalhar em cima daquilo para cada vez, né, seja mais produtivo para ele, né? Então, eu acho que você tem que ter um entendimento tanto do papel do cientista de dados como o seu e sempre trabalhar, né, em prol da empresa, assim, né? Uma coisa mais geral, em vez de estar se preocupando só né, com o seu quadradinho ali, né, do dia a dia. Acho que você tem que ter essa visão sistêmica das coisas. É muito bom, então, você está trazendo esse assunto, porque aí vem justamente para a pergunta que eu queria trazer, que é qual a importância de MLOps para a Nelway? Você esteve trabalhando nessa transição, né, na transição de cientista de dados para Machine Learning Engineer, então você consegue entender muito bem qual foi a necessidade de MLOps para a Nelway, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, de por que a Nelway tem um time de MLOps, de ML, Machine Learning Platform. Beleza, Augusto. Acho que essa é uma pergunta pertinente até para entender por que existe a área, né? A área de MLOps, ela foi crescendo nos últimos anos, ficando muito intensa no mercado mesmo ali, a partir de 2019, 2020, né, e explodiu ali eventualmente nessa época. Aqui dentro da ANEL, a gente não tinha uma área focada até 2020 na área de MLOps. A gente tinha uma área chamada uma área de Data Analytics, que tinha muitos papéis diferentes lá dentro. Tinha um Data Engineer, tinha um Data Science, tinha eventualmente, né, já tinha o papel de Machine Learning, mas ele era um papel um pouco mais focado, né, então não tinha uma área destinada a exercer esse papel. E qual era o problema naquela época que eu trabalhava em ciência de dados? Como não tinha uma formalização de uma plataforma de Machine Learning, né, focado realmente nessa
nessa cultura de MLOps, existia muita diversidade de como os modelos eram feitos e era feito o deploy deles. E como a responsabilidade desses deploy ficava no cientista de dados, era uma etapa que você tinha que lidar como cientista de dados, que nem sempre é muito fácil. A Neo é uma empresa de dados, de inteligência de dados e focada em dados, e ela é muito. Tem uma diversidade de dados enorme, né? Tem múltiplos bancos federados, muitos storages, é uma arquitetura muito sofisticada. E o cientista de dados nem sempre tem expertise para lidar com essas coisas todas, né? Ter todos esses conhecimentos. E eu, como cientista de dados, na época, eu tinha que lidar com isso. Eu fazia todo o modelo de ciência de dados, sei lá, vou dar um exemplo de um modelo que eu tive que fazer em algum momento, que era proporção de fechamento de empresas, que era um modelo que você tinha que, baseados em características do passado, você ter uma chance de ver que talvez aquela empresa estaria com uma saúde ruim, talvez ia acabar fechando, né? E depois de fazer todos os experimentos estatísticos e ciências de dados, eu tinha que fazer deployment desse modelo na plataforma. Na Nelway, isso era muito complexo, porque tinha múltiplos lugares que esse modelo tinha que estar. Eu tinha que fazer uma configuração em um repositório, aí depois tinha um outro passo que esse dado ia para uma fila de Rabbit, aí depois ia para um Elasticsearch, para um Mongo. Tipo, tinha um monte de coisas que eu tinha que fazer, porque cada time focava numa parte diferente, e eu estava exposto a todas essas coisas e não tinha uma plataforma de fazer deployment. Aí eu fazia, não, bora fazer a DAG, eu faço a DAG aqui no conceito, né? Seria ali um pipeline que a gente fazia na tecnologia chamada Airflow, que é um agendador ali de pipelines. Eu fazia como cientista de dados, né? Hoje em dia é diferente. Enfim, no fim das contas, eu passava mais tempo fazendo deployment que fazendo modelo, né? E o que é muito ineficiente se você pensar a respeito do que o cientista de dados tem competência para estar fazendo. E aí, quando a gente fundou essa área de machine learning, né, a machine learning platform, no sentido de dar a plataforma para o cientista de dados ser mais produtivo, a gente queria resolver todos esses problemas. A gente queria que tivesse, o cara tem um template de fazer um modelo de ciência de dados, ele faz aquele modelo naquele template ali, e ele vai ter que fazer só uma configuração, fazer deployment. A gente cuida todo o resto. A gente tem uma plataforma já configurada automatizada para colocar o pipeline dele para rodar na sequência correta, antes da engenharia de features. Ele vai estar configurado para fazer deploy na plataforma, né? Vai ter a gente desenvolveu, chegou a fazer, a gente vai até comentar mais para frente. A gente fez um SDK como uma ferramenta para ajudar o auxílio de desenvolvimento de modelos chamado Feature Store, né? A gente implementou o conceito de Feature Store na empresa. E aquilo tudo foi pensando no quê? Cara, vamos acelerar o máximo possível o processo de desenvolvimento de cientista de dados para ele focar no que importa. O que tem de conhecimento de um cientista de dados? Ele sabe lidar com o cliente, o que o cliente precisa escolher os melhores modelos de ciência de dados estatísticos, fazer trabalho de engenharia de features, né? Todos esses trabalhos são coisas que o cientista de dados de fato faz. E todo esse resto periférico, que para ele não deveria ser algo que ele devia estar se preocupando, a gente lida com isso, cria uma plataforma coesa para que ele possa desenvolver de um modelo para o outro, seja uma coisa simples, né? Não é uma coisa para ele ficar meses, né? Então, essa foi a importância, né, do desenvolvimento de uma plataforma de machine learning. Depois de 2020, nossa, começou a aparecer muito mais novos conjuntos de features compartilhando entre cientistas de dados, novos indicadores, novos modelos de ciência de dados, e a empresa foi vendendo mais, né? Vendendo mais, tendo uma abrangência mais de clientes, porque o ciclo de desenvolvimento de modelos estava sendo mais rápido, e foi uma coisa de muito sucesso dentro da empresa que hoje, né, a Neo criou uma dependência muito forte do nosso time, né? Então, nosso time a gente atende muitas áreas, às vezes até mais que cientista de dados, tem analista de dados, tem outros que começaram a ver oportunidade de estar trabalhando com nossas ferramentas, de saindo do tradicional em SQL e pensando em usar Spark, Big Data no sentido mais amplo. E hoje eu acho que assim, a gente está começando até a centralizar uma parte da empresa nesse foco, né, de inteligência de dados e desenvolvimento de modelos como uma parte essencial, né? No passado mais da Nelway, a Nelway tinha um catálogo de dados intenso, que era muito, muito tempo vendido como um grande catálogo de dados que era coletado de fontes públicas e privadas, né? Mas desde então, em 2020, a Nelway foi reformulando sua maneira de enxergar o mercado e trazendo mais valor agregado em relação à expertise de inteligência que tem dentro da empresa, que tem muito profissional dessa área, né? Hoje eu fico contente com o trabalho que a gente está conseguindo agregar, né? E eu vejo que os cientistas de dados estão se tornando mais produtivos, mais, né, felizes ali com o trabalho deles. Ah, muito bacana então. Então a gente já sabe qual a importância de MLOps para a Nelway, né? A gente sabe que é uma coisa ali que está na espinha dorsal da Nelway, uma coisa que a Nelway considera super importante, super relevante.
para a construção de modelos, né? Com esses modelos a gente consegue acessar mais dados, né? Conseguir mais informação para a plataforma. E aí é importante agora a gente mostrar algumas ferramentas, algumas soluções que foram implementadas já pelo time de Machine Learning Platform e o que a gente já criou, né, para poder fornecer como ferramenta para os cientistas de dados. Lembrando que aqui são só alguns exemplos, a gente tem mais coisa, mas são só alguns exemplos mais simples. Então toca aí, Lerax. Beleza, né? A gente pode comentar um pouco aqui de um serviço que sempre foi essencial para o ambiente do cientista de dados. Assim, pensa, o cientista de dados, muitas vezes, ele pode desenvolver, claro, né? Todo aquele modelo de ciência de dados e trabalhar com os dados na sua máquina local, mas quando a gente fala de dados em larga escala, que vai cruzando os gigabytes para tera, começa a ficar difícil você mexer na sua máquina, que com ele monte de dados, né? Então, na NEL a gente passou por muitos ciclos diferentes de utilizar tecnologias de processamento de cloud, né, de uma infraestrutura para você rodar o seu algoritmo, fazer o treinamento do modelo. E acho que uma última solução que a gente tem se estabilizado e tem tido sucesso na empresa é o uso de um recurso da GCP, o Dataproc, né? O Dataproc ele é considerado um Jupyter Service, que é um Jupyter Notebook, né, o Jupyter Lab, ele roda na cloud, então você provisiona em um conjunto de máquinas que você seleciona, não precisa ser necessariamente uma, você pode selecionar um grupo, né, se for necessário, caso precise de processamento de mais larga escala, e ali ele vai te dar um Jupyter com um kernel em Python, em R, ou até mesmo em Scala, se for necessário. A gente usa muito Python com Spark aqui, que é o Spark, é uma tecnologia de processamento de dados em larga escala, com possibilidade de fazer distribuição é, de jobs, né? Você faz ali numa célula em Python e aí desenvolve ali, eu quero puxar os dados do Data Lake, eu quero distribuir isso em vários nós, em várias máquinas, e processar em larga escala bilhões de dados. Isso é possível através de um cluster Spark que é provisionado pelo Dataproc. Então, dentro do Dataproc ali a gente tem a possibilidade de usar essa tecnologia, o Apache Spark, que a gente utiliza muito, a gente usa bastante mesmo. E aí a gente tem configurações distintas de clusters, tem clusters mais baratos, né, que é processamentos mais em pequena escala, que a gente faz as explorações de dados, e tem clusters que são bem parrudos, né? Chega até 1 tera de RAM, para você ter ideia, assim, a nível de larga escala que a gente trabalha. E ali, claro, esses presets são pré-configurados numa CLI que a gente desenvolveu ali, que o cientista de dados pode fazer uma seleção ali no drop-down, ali na CLIzinha. Eu quero um cluster do tamanho PLG, né? Tem essas máquinas, tem 4 máquinas, tem 64 GB de RAM, algumas têm GPU, por exemplo, o pessoal que mexe com NLP aqui na empresa precisa de máquinas que tenham GPU, aí vai ter também essa seleção lá. E aí se torna um ambiente produtivo que boa parte do tempo o cientista de dados está trabalhando lá, num ambiente seguro, com os dados no Data Lake, em vez de estar trafegando no seu ambiente local, que é menos seguro. Se você pensar a respeito de uns dados sensíveis de cliente, você quer evitar a versão ao máximo de estar trafegando esses dados na sua máquina, né? Então, quando ele está trafegando essas máquinas efêmeras, que elas são máquinas que você pede por demanda e destrói depois, é um ambiente muito mais seguro ali e de confiança tanto de quem provém os serviços como de quem está usando, né? Então, é um ambiente que é usado diariamente pelo cientista de dados que a gente provisiona. A gente deve ter mais ou menos ali, eu acho que um pouco mais de 1 ano e meio que a gente está provisionando com o Dataproc e está sendo bem satisfatório, assim. É importante salientar também que grande parte das nossas soluções, como o Dataproc, são integrações com a GCP. Então, ali a gente está integrando com o GCP, a gente está fazendo integrações com a cloud. Então, muitas das nossas soluções são isso, são integrações que a gente faz com soluções de cloud já fornecidas pela GCP. Já em contraponto, a gente também tem soluções internas que são exclusivas nossas mesmo. Então, por exemplo, a gente fez a Fit Store. Explica um pouquinho para a gente aí o que é uma conceito de Fit Store, né? Porque eu sei que o conceito de Fit Store é grande, mas dá uma resumida aí. E o que é a nossa Fit Store? Explica aí, Lerato. Beleza, tá. O conceito de Feature Store começou a ficar mais comum ali em 2019, 2020. Pelo nome, né, você deve dar, pelo menos dar um chute, né? Você Store deve ser um lugar que tem um monte de coisas para você pegar para você, coletar, colocar no carrinho. E feature é no sentido realmente de feature de ciência de dados, né? Seria realmente uma coluna ali que teria uma característica importante de um domínio, seja empresa, pessoa, o que você está querendo usar, né? Então, a gente pensou muito na necessidade de Feature Store porque os dados eram muito fragmentados. A gente tinha um data lake heterogêneo, que estava dados em vários lugares, tinha tabelas com dados de pessoas, de empresa,
dados às vezes, até dados públicos, BNDES, PCA, só que imagina tudo isso num catálogo diversificado, um monte de path do Google Storage que você não sabe onde está as coisas, não tem busca, né? Não tem uma maneira coesa de fazer publicação e gestão dos dados, gestão de esquema dos dados, e aí a Feature Store resolve muitas dessas coisas, né? O conceito de Feature Store, a ideia toda é que você possa ter um lugar centralizado de coordenação de features, tanto de você poder consultar novas features, fazer busca e fazer registro, mas também fazer toda essa coordenação de esquema, né, de você ter controle, um contrato dos dados. E aí a gente desenvolveu em 2020 uma Feature Store nossa, interna, e por quê, né? As soluções que estavam se desenvolvendo no mercado, sendo desenvolvidas, né? A gente desenvolveu junto com o mercado. 2020 foi um ano que começou a se desenvolver muitas feature store comuns, da Tecton, e teve outras aí também conhecidas. E elas não eram suficientes para o nosso caso, porque a Neo tinha muitas soluções internas que não se adequavam. Então, quando a gente começou a desenvolver todas essas coisas, a gente pensava, não, mas qual é o caso que realmente resolve para a gente? E a gente começou a desenvolver uma feature store que era desenvolvida, né, um SDK em Python, que era compatível com os gestores de esquema que a Neo tinha, compatível com o Data Lake que a gente tinha, com os dados que a gente tinha, né? A gente fez tudo por demanda, customizado, para que se adequasse, né, a solução ao fluxo dos cientistas de dados, e não o contrário, a gente pegar uma solução de mercado e dar um jeito de enfiar para os cientistas de dados usar, que a gente tinha uma sensação que isso não ia dar certo, né? Então, hoje a gente mantém ainda o nosso Feature Store a vivo, fazendo novas atualizações assim que tiverem necessidade, né? Mas assim, o parte essencial é um repositório centralizado no sentido de ter um catálogo, né, de features. Então tem vários datasets, tanto de entradas, né, de tabelas de entrada que vem do nosso data lake, como tem features que seriam dados processados e refinados dessas tabelas, e tem dados de modelos também para você consultar. Dentro desses dados, você tem o registro de resumo esquema desse dado, eles ficam salvos no data lake como Parquet. Tipo, você tem acesso à busca, que é uma coisa que o pessoal usa muito. Pô, eu quero saber onde é que ficam os dados de faturamento, de renda na ANEEL em relação às empresas ou pessoas. Aí você tem um Feature Store lá para você usar o search, você usa a busca, ele vai te mostrar onde você pega. Você tem versionamento dos dados, né? Os dados são versionados de acordo com o seu histórico, ele vai evoluindo esse dado, você tem possibilidade de voltar no tempo, que é importante para alguns modelos que lidam com questões temporais, né? Aquele modelo que eu tinha comentado da propensão de fechamento, só vai possível fazer um modelo desse quando você avalia o histórico da empresa, né? Se ela tem, ao longo do tempo ali, ela está entrando em declínio, né? E esse tipo de coisa é só possível se você faz esse tipo de abstração. Então, Feature Store é uma ferramenta de produtividade que sempre está associada ao ambiente de cloud do Dataproc. O Dataproc lá, ele está com um ambiente do Jupyter e ele usa o Feature Store como interface para o Data Lake e todos os dados da ANEL. Então, ele está usando ali um SDK em Python, ele lê os dados, ele registra. Então, assim, a parte central do trabalho do cientista de dados é utilizando o Feature Store aqui, né, dentro da ANEL. Uma impressão que eu tenho sobre a Feature Store, que eu acho bem interessante, é que a nossa Feature Store incentiva bastante o reuso. Então, ela é bem focada em reuso. Então, a pessoa, eu quero saber quais são as features que tem na Neo aqui. Ela consegue ir lá pesquisar, reutilizar features que já foram usadas anteriormente por outros times. Então, esse é um lado muito bacana, que essa Feature Store ela tem esse incentivo bem forte em reuso mesmo, em você conseguir ver como é que a feature foi criada e criar um modelo, outra feature, a partir dessa feature já existente. Então, isso é bem bacana mesmo de poder fazer esse uso. É verdade. Esse é um princípio importante, porque, como você vê nesse diagrama, se você fazer com que cada modelo gere suas próprias features, eventualmente vai ter intersecção de um modelo A ou B, está utilizando as mesmas features e recalculando, né? Tendo um desperdício de poder computacional de ter que fazer isso, e não obstante pensando também no problema de inconsistência, porque quando você permite existir a cópia, você permite que existem múltiplas definições da mesma coisa. E aí começa a ter problema, né? Eu acho que a feature vai ser gerada assim, eu acho que vai ser daquele jeito. E aí começa a ter bastante problema de manutenção, depuração, né? E a Feature Store centralizando o cálculo de features no mesmo lugar ajuda bastante o cientista de dados a não fazer bobagem e também não perder tempo, né? E a gente pode ver nesse exemplo aí como é que funciona a interação com a SDK da Feature Store. Então, você primeiro importa a SDK, aí você pode instanciar, né, uma Feature Store usando um cluster de Spark, e você depois tem que dar um get catalog para você pegar o catálogo. Então, com esse get catalog, você consegue ver tudo que tem no catálogo da Feature Store. Você consegue ver as tabelas, né, os diferentes tipos de tabelas.
Além disso, você também pode procurar. Então, você faz uma pesquisa por palavra-chave, você consegue procurar diferentes tabelas, datasets, que tem aquela palavra-chave. Então, esse é um ponto bem interessante da FeedStore SDK. Então, a SDK ela tem algumas funcionalidades que são super úteis para quem quer tratar com ciência de dados. A gente consegue ver, por exemplo, qual o metadado daquela tabela, uma descrição, né, daquela tabela, quais são os campos que existem ali, quais o tipo dos campos, descrição dos campos. Também consegue ver qual o histórico de arquivos para aquela tabela existente. Então, quando que foi feito uma nova gestão de dados. Então, isso é um pouco das funcionalidades do FeedStore. Tem mais coisa, tá? Mas aqui é só um resumo das funcionalidades. Então, quer complementar alguma coisa, Lerato? Não, é bem isso mesmo, bem isso que tu comentou. O Feature Store ali, ele tenta fazer uma abstração de uso ali de um catálogo de um data lake gigantesco, só que de maneira estruturada, que tem a busca, que tem autocomplete, você faz acesso, você tem descrição dos campos, você tem a lista dos timestamps, né, dos dados versionados. Isso de uma maneira muito simples e rápida para você ficar trocando de dataset, experimentando. O fluxo científico de dados é um fluxo muito experimental. Você não tem ideia, às vezes, de qual dataset final você vai usar. Você precisa ser rápido nisso, você precisa trocar no tempo e trocar o dataset de maneira simples, né? Que nem troca de pecinha Lego ali, tem que ser simples. Né? E antes não era simples, e com Feature Store isso ajudou muito, né? Então, você está no mesmo ambiente, você não precisa baixar de outro lugar, sabe? Você não precisa fazer nada. Tá tudo na cloud, você faz ali a seleção e vai usando. Vai fazendo consulta e vai indo. Beleza, então finalizamos por aqui, Lerax. Muito obrigado aí pela sua presença. Se alguém tiver interesse em entender um pouco melhor como funciona a nossa plataforma, em se aprofundar mais e quer conversar com a gente, tá aí nossos links do LinkedIn aí para você que estiver interessado em, gostei bastante, mas quero saber mais como é que funciona essa parte de FeedStore, como é que funciona essa parte de Flow. Então, vá lá, entre em contato com a gente. E é isso, Lerax. Vou ficar por aqui. Beleza. E boa tarde para todos. Tchau, tchau. Abraços. Até mais, pessoal.